A vida de cada ser humano passa por diferentes fases. Quando somos pequenos, somos cuidados pelas pessoas ao nosso redor. Quando crescemos, precisamos enfrentar a vida e passar a cuidar daqueles que amamos. E quando envelhecemos, aproximando-nos lentamente do fim da vida, voltamos a viver dependendo dos outros. Em cada uma dessas fases, existe um ponto de virada, capaz de mudar completamente a forma como enxergamos a vida em comparação com a fase anterior. Esse ponto de virada é chamado de maturidade. Uma jovem que entra na universidade vive longe da família pela primeira vez e precisa cuidar da própria vida. Isso é chamado de maturidade. O jovem recém-formado, que procura seu primeiro emprego, começa a lutar na vida e pensa em como ganhar dinheiro suficiente para pagar aluguel, comida e enviar dinheiro aos pais. Isso é chamado de maturidade. O homem que se aposenta enfrenta uma vida sem um ambiente de trabalho e aprende pouco a pouco a conviver com os netos. Isso também é chamado de maturidade. Justamente porque o ambiente de vida, as circunstâncias e as condições de cada pessoa são diferentes, as fases da vida de cada um também são muito diferentes. Alguém que precisa entrar na sociedade e ganhar dinheiro desde os 18 anos, certamente terá um marco de maturidade diferente de alguém cuja família cuidou bem de sua educação. Aos 22 anos, uma pessoa que tropeça aos 30 e ainda se preocupa com em qual empresa enviará seu currículo amanhã, compreenderá a vida mais profundamente do que alguém que permanece estável aos 30. Por isso, a maturidade varia de pessoa para pessoa, tanto no momento quanto na intensidade da mudança. No entanto, existe um equívoco amplamente aceito na sociedade: o de que o tempo, ou mais precisamente, a idade, determina a maturidade. As pessoas acreditam que a maturidade chega gradualmente, aproximando-se em certos marcos da vida. Aos 18 anos, quando você entra na universidade. Aos 22, quando sai da escola e começa a trabalhar. Aos 30, quando começa a construir sua própria carreira. Acredita-se que o ser humano aprende a amadurecer pouco a pouco com o tempo. Mas isso é um erro. O ser humano não amadurece gradualmente. Ele amadurece de forma repentina, muitas vezes pagando um preço após choques e abalos. Somente choques, quedas ou uma compreensão profunda o suficiente fazem com que a mente mude e a pessoa comece a tocar a maturidade. Você não pode entender o custo do sacrifício se nunca viveu por outra pessoa. Você não pode entender o valor do dinheiro se nunca sangrou e chorou por ele. Você não pode valorizar verdadeiramente as pessoas ao seu redor se nunca perdeu o cuidado delas. Toda maturidade, toda transformação psicológica e mental vem de pontos de virada na vida, e você precisa vivê-los por conta própria. Ninguém pode ensinar você a amadurecer se você nunca tropeçou. Ninguém pode lhe dar compreensão se você nunca desmoronou. Amadurecer cedo e pagar o preço. Agora, vamos falar de outro aspecto da maturidade. O que realmente significa ser maduro? Será que apenas saber se importar com os outros e saber se sacrificar já é maturidade? Não vou tirar conclusões apressadas. Vamos continuar ouvindo. Crianças obedientes, compreensivas e bem comportadas podem parecer amadurecer cedo, mas na verdade amadurecem mais tarde. Se uma pessoa na infância carece de sensação de segurança e ainda nasce naturalmente sensível, pode desenvolver cedo a capacidade de observar os outros e prever situações. Desde muito cedo, ela consegue perceber se os outros gostam dela ou não, o que sentem por ela, e então reage de acordo. Por amadurecer cedo demais, esse tipo de pessoa acaba entregando todo o seu valor pessoal ao julgamento alheio e se torna alguém com tendência a agradar os outros gratuitamente. Esse tipo de pessoa evita conflitos, tenta agradar os outros enquanto se esquece de si mesma e não ousa expressar suas próprias opiniões e valores, por medo de ser julgada. Isso leva à falta de posicionamento próprio e de uma visão de vida independente. Ela consome facilmente sua energia interior e não tem força suficiente para construir um sistema de valores próprio. Não ousa tentar coisas novas, não ousa quebrar padrões e não ousa viver uma vida que não seja repetitiva. Mais perigoso ainda, isso leva à timidez, ao medo de se comunicar, ao medo de tentar coisas novas e ao medo da mudança. São as boas crianças aos olhos dos pais e parentes, mas por terem aprendido cedo demais a agir conforme a expressão dos outros, perderam a chance de explorar o mundo real.
carecendo de experiência prática e até da oportunidade de errar. Podem ser inteligentes e capazes de analisar claramente os relacionamentos dos outros, mas elas mesmas, às vezes já com mais de 30 anos, não ousam tomar a iniciativa de se aproximar do sexo oposto. Nunca dão um passo adiante, nem estendem a mão para ninguém. No fundo, não sabem e também não ousam amar. Há também crianças menos sensíveis. Em troca, elas ganham coragem. Talvez por terem a pele grossa e serem ousadas, ousam tentar mais, amar mais e tomar mais iniciativa. Não precisam sofrer internamente nem se afogar em emoções para saber como agir corretamente. Algumas pessoas chamadas de maduras cedo ainda vivem em estado de fantasia ou sofrem profundamente após ganhar e depois perder algo. Podem ser boas em análise e ter emoções internas ricas, mas têm medo da mudança, medo do fracasso e medo do ridículo e da humilhação. Suas mentes estão cheias de teorias sobre como o mundo funciona, mas a experiência prática é escassa e o conhecimento da sociedade é extremamente limitado. São crianças inteligentes, mas com pouco saber e pouca ação. O despertar precoce do sistema nervoso, ao contrário, torna-se um fardo e uma maldição, dificultando o avanço. Como uma criança moldada cedo demais, parece saber tudo, mas na verdade não sabe nada e não consegue fazer nada. À primeira vista, parecem sábias, mas na essência são muito imaturas. Por isso, maturidade não significa obediência, resignação ou sacrifício, e muito menos é sinônimo de ser correto, sensato ou aparentar maturidade. Maturidade é simplesmente uma mudança na forma de pensar e a construção de uma consciência própria após cada fase de transformação da vida. Em contraste, crianças que amadurecem mais lentamente, com a pele mais grossa, que conseguem viver de forma direta, sem vergonha da própria consciência, que ousam avançar sem medo, acabam acumulando uma rica experiência real de enfrentamento da vida. Na mesma idade, elas se tornam centenas de vezes mais diversas do que aquelas consideradas maduras cedo, e as deixam para trás sem piedade. Aqueles que parecem amadurecer cedo, na verdade, são como pavilhões e torres cobertos por névoa. Eles usam essa névoa para evitar o impacto da realidade, buscando uma falsa segurança interior e um tipo de prazer baseado na autopunição. Mas quando você afasta essa névoa e entra, descobre que não passa de uma construção inacabada, extremamente comum. A maturidade verdadeira é algo que você precisa construir sozinho, tijolo por tijolo, pedra por pedra, mantendo firmeza em cada passo e agindo apesar do julgamento dos outros. Muitas pessoas querem chegar ao destino em um único passo, ou insistem em seguir apenas um caminho, um único meio para chegar lá. Mesmo diante de obstáculos, não mudam de rota. Mesmo diante de dificuldades, não ousam mudar de meio. Pessoas que se resignam dessa forma não são maduras. Pessoas maduras são aquelas que ousam romper, ousam agir, ousam arcar com as consequências, ousam mudar e ousam enfrentar erros e desafios. Quando superam o medo do fracasso e o medo da dor, elas amadurecem a partir do próprio lamaçal do passado. O sinal de imaturidade é a doença da procrastinação. Faço amanhã. Vejo isso no mês que vem. Tento algo novo no ano que vem. Começo a namorar daqui a 1 ou 2 anos. Depois, e assim por diante. Elas sempre querem estar em um estado perfeito antes de começar a agir. Ou, se não têm certeza de um método perfeito, não ousam fazer nada. Por isso, existem apenas 2 conselhos para você. Primeiro, a vida é, por natureza, incerta. Não existe banquete pronto para você comer sem entrar na cozinha e provar por si mesmo. Falando claramente, a vida está sempre à espera para devorá-lo e empurrá-lo para a lama. A base do mundo são recursos limitados. Por isso, os empregos são limitados e as oportunidades também. Não há recompensa para pessoas obedientes que não sabem lutar. Todos nós sobrevivemos em uma sociedade apertada, onde nada é garantido ou estável. Tudo exige adaptação constante, mudança constante, transformação constante. Somente quando você aceita completamente a incerteza dessa sociedade e se adapta a ela, tornando-se mais proativo, mais flexível e mais forte, a maturidade chega naturalmente até você. Segundo, a vida é sempre um processo dinâmico.
Tudo muda de forma imprevisível, nada é permanente. Só porque você não era bom em inglês no ensino fundamental, isso significa que nunca poderá aprender novamente pelo resto da vida? Muitas pessoas enfiam na sua cabeça a ideia de que, se algo não combina com você, nunca vai combinar. Que você deve encontrar apenas o que serve para você. Estudar isso, fazer isso, tentar apenas isso. Esse tipo de pessoa representa o pensamento emocional, incapaz de compreender que a essência da vida é a mudança constante. Jack Ma ficou em 19º lugar, atrás de 18 pessoas escolhidas quando se candidatou a uma vaga no KFC. Ele não sabia uma única palavra de inglês, mas todos os dias pedalava 20 quilômetros até um hotel frequentado por estrangeiros, apenas para aprender a se comunicar em inglês. Quando era criança, ninguém jamais disse a Jack Ma que ele poderia se tornar bilionário. Com baixo desempenho escolar, um pensamento considerado fraco e uma aparência pouco atraente. Quando fundou a Alibaba, poucos acreditaram em seu sucesso, numa época em que a internet na China ainda era um luxo e o conceito de comércio eletrônico era extremamente vago. No fim das contas, não precisamos amadurecer por causa dos outros, nem viver observando a expressão no rosto alheio. Precisamos encarar nossos próprios problemas, corrigir a nós mesmos, focar em nós mesmos e cultivar continuamente nosso caráter moral. E nesse processo, amadurecemos aos poucos e desenvolvemos capacidades reais. Tudo mais não passa de moldes criados para aprisionar você. Portanto, aprender coisas erradas com pessoas erradas é pior do que tomar o remédio errado. Não tente agradar os outros. Existe uma verdade dolorosa, mas incontestável. Se você cuida de um cachorro por 3 dias, ele se lembrará de você por 3 anos. Se você fica ao lado de um ser humano por 3 anos, ele pode precisar apenas de 3 dias para esquecê-lo. Você comprou bolsas para eles, deu dinheiro, cozinhou, cuidou deles com conforto. Mas basta um único mal-entendido para que tudo desmorone como se nunca tivesse existido. Isso acontece porque o chamado afeto, dito pela boca das pessoas, é apenas uma parte da emoção. E a emoção é instável, frágil e pronta para virar as costas em meio às lágrimas. Por isso, nunca seja ingênuo a ponto de tentar satisfazer todas as necessidades de alguém. A essência de agradar os outros é entregar, com facilidade excessiva, aquilo que você considera valioso. E o resultado é que eles não valorizam. Você gasta sua energia por eles, tenta salvá-los, enquanto eles nem sequer tentam salvar a si mesmos. Para entender a natureza humana, é preciso compreender uma fórmula cruel. 100 menos 1 pode resultar em 0, e 0,1 mais 1 pode resultar em 100. A fórmula da vida é completamente diferente da fórmula da matemática. E a fórmula da emoção também é completamente diferente da fórmula da moralidade. Se você dá a um mendigo 10 mil todos os dias, no dia em que lhe der apenas 1000, ele o amaldiçoará em silêncio pelas costas. Mas se você normalmente lhe dá apenas 100 por dia e, de repente, em um certo dia lhe dá 10 mil, ele chorará, se curvará em gratidão e agradecerá até a sua família e a sua empresa. É assim que o coração humano funciona. E se você não entender essa fórmula fria, você não poderá compreender a natureza humana. Ajudar os outros é uma virtude, mas nem todos merecem a sua bondade. Há um ditado: socorra a emergência, não a pobreza. Porque a pobreza muitas vezes nasce da mentalidade e da forma de pensar. Uma pessoa de caráter corrompido certamente desperdiçará a sua bondade, e mais cedo ou mais tarde fará você sentir um frio cortante até os ossos. Em Romance dos Três Reinos, por mais que Dong Zhuo tenha dado a Liu Bu o cavalo de guerra supremo, o Corcel Vermelho, o tenha nomeado grande general e colocado exército sob seu comando, tratando-o com extrema generosidade, tudo o que foi preciso foi uma mulher, Zhao Chan, para que Lu Bu o atravessasse com um único golpe e o matasse. Em contraste, Liu Bei apenas uma vez lançou o próprio filho ao chão diante de Zhao Zilong, e aquele valente general esteve disposto a morrer por Liu Bei. A bondade, quando oferecida à pessoa certa, é luz. Mas quando você entrega o coração à pessoa errada, é como carregar o karma dela sobre si. Bondade sem princípios é um fogo que queima a si mesmo. Você pensa que está ajudando, mas na verdade está absorvendo a desgraça dos outros e jogando-a sobre a própria cabeça.
Existem pessoas de caráter distorcido e sombrio. Quando você as ajuda, elas não apenas não são gratas, como erguem a cabeça com desprezo e riem pelas suas costas. No fundo, ainda invejam suas condições, achando que você é alguém fácil de enganar e fácil de explorar. O rótulo de pessoa boa é uma armadilha doce. Quando alguém diz que você é uma boa pessoa, na verdade está extraindo benefícios de você e usando palavras suaves para mantê-lo entorpecido, a fim de sugar ainda mais. A verdade cruel é esta: o ser humano não deveria ajudar ninguém de forma incondicional. Viver bem para si mesmo e manter firmes os próprios limites, isso é o princípio supremo. Quem não age por si mesmo é condenado pelo céu e pela terra. Não seja uma boa pessoa sem condições. Isso, porém, não significa que você deva fazer o mal. Significa apenas que grande parte do bem que você fez foi, na verdade, tolice disfarçada de moralidade. Uma pessoa verdadeiramente boa é um nobre, alguém que conhece limites, tem princípios, sabe ser firme e sabe a quem confiar. Muitas pessoas vivem cansadas e ressentidas porque tentam à força se encaixar no modelo de uma boa pessoa perfeita. Aos olhos dos outros, elas sempre colocam as necessidades alheias em primeiro lugar, descartam os próprios sentimentos e até se deixam pisotear, desde que não desagradem ninguém. Esse tipo de pessoa na psicologia é chamado de viciada em agradar os outros. Elas cometem 2 erros fatais. O primeiro erro é acreditar que se forem boas com os outros serão bons em troca. Elas dão com expectativas. E quando essas expectativas não são correspondidas, continuam a se punir, achando que ainda não são boas o suficiente. E então dão ainda mais. Quanto maior a expectativa, maior a decepção. Lembre-se, ao ajudar alguém, não espere retribuição. Assim como emprestar dinheiro, considere-o perdido no momento em que o entrega. Não teste a natureza humana, ou você será atingido pelo golpe dela. O segundo erro é acreditar que dar infinitamente manterá os relacionamentos. É verdade que manter relações exige paciência e doação, mas apenas quando há reciprocidade. Se o outro não retribui, a sua doação não apenas se torna inútil, como destrói tudo. Falando francamente, quem dá mais está em posição mais fraca. Quanto mais você dá, mais você se rebaixa, porque está diminuindo a si mesmo. Seus custos aumentam, e os custos afundados crescem dia após dia. Chega um momento em que você quer ir embora, mas hesita, sofre, lamenta e fica preso. Enquanto isso, a outra pessoa pode chutá-lo para longe como um chinelo velho, sem perder um único centavo. Na psicologia, existe um conceito chamado efeito bumerangue emocional. Quando você é unilateralmente bom com alguém por muito tempo, em vez de gratidão, essa pessoa passa a achar que isso é normal. Com o tempo, ela se torna insensível, fria e começa a exigir cada vez mais. Ela vai sugar você até a última gota, sem nenhuma piedade. Se você percebe que já caiu em armadilhas emocionais, que já foi cegado por obrigações e drenado até os ossos por tentar ser uma boa pessoa, então chegou a hora de dissecar honestamente a verdadeira natureza do coração humano. E então você entenderá por que a bondade precisa ter dentes, porque a justiça não é para quem não tem limites, e porque saber dizer não, saber ser frio às vezes, pode ser a forma mais gentil de tratar a si mesmo. Não se deixe ferir por ser bom demais.